Boa noite, muito boa noite, seja bem-vindo aqui a mais uma live, onde vamos falar sobre a Bíblia, sobre o nosso ano bíblico e que lições conseguimos extrair. Que bom que você está aqui assistindo e, como sempre fazemos, como é que é o padrão, vamos recapitular o vídeo anterior, a live anterior e depois dar início às lições que tiramos da live de hoje, certo? Na live anterior falamos um pouquinho sobre a diferença de Nazaré com Cafarnaum. Nazaré foi a cidade que Cristo nasceu, Cafarnaum foi uma cidade que acolheu Jesus ali de uma forma toda especial, ali onde tinha Pedro, André, né, onde muitos milagres foram feitos. E Nazaré foi onde Cristo cresceu, onde Cristo passou sua infância. E ali foi onde ninguém aceitou ele, quando ele veio falar que ele era o Messias, quando ele veio ali trazer essa esperança, as pessoas falam assim, esse não é o filho do carpinteiro, esse daí não é aquele moleque que cresceu no nosso meio. Então eles não aceitaram, diferente de Cafarnaum. Tivemos também ali o convite especial para Pedro ali, deixar de ser um pescador para ser um pescador de homens, né? E deixar aquela antiga vida e passar para essa nova vida, e Cristo tomando conta dos problemas, curando ali a sogra de Pedro, né, para que ele também não ficasse tão preocupado com tudo, para mostrar que mesmo que ele o seguisse, mesmo que ele deixasse a sua profissão, Jesus cuidaria do principal, cuidaria das coisas importantes na vida de Pedro e dos discípulos. Então foi mais ou menos isso que falamos sobre essa diferença, as cidades que aceitaram a Cristo e as outras que não, sobre o chamado de Pedro, a cura da sua sogra e o motivo para tudo isso. E hoje vamos falar um pouquinho sobre mais algumas curas que aconteceram, em específico duas, tá? Vamos falar sobre duas. Primeiro sobre a cura de um leproso e depois sobre a cura de um paralítico. Já falamos sobre, já teve um paralítico que foi curado, né? A gente já falou ali um pouquinho para trás sobre esse milagre que aconteceu, mas aqui é um outro paralítico, certo? Hoje o nosso estudo está baseado ali em Mateus capítulo 8 e 9, Marcos capítulo 1 e 2 e Lucas capítulo 5. Então se você quiser depois ler na sua Bíblia, tá lá nesses capítulos, você consegue encontrar fácil essas duas curas nesses capítulos que eu citei para você. Mateus 8 e 9, Marcos 1 e 2, Lucas 5. E ali vamos começar falando primeiro sobre a cura de um leproso. Qual que é o problema das duas doenças, tanto a paralisia quanto a lepra, né? E naquela época ainda pior do que hoje, porque as doenças estavam muito atreladas a pecados, tá? As pessoas, não que era assim, mas havia essa conclusão do povo. Então assim, se você tinha uma doença era porque você havia cometido algum pecado, e a sua doença era proporcional ao seu pecado. Logo, se você tinha uma doença que não tinha cura, e a gente vê casos de mulheres estéreis também ali na Bíblia, que também se amarguravam tanto, essas pessoas acabavam, devido aos sacerdotes, né, aos sábios da lei até falarem sobre isso, eles acabavam acreditando que eles tinham cometido algum pecado tão grave que esse pecado não tinha mais perdão. E por isso eles foram acometidos de uma doença, e essa doença não tinha cura. Quase como que o pecado é a doença e o perdão é a cura. Então, se a doença não tinha cura, o pecado que eles haviam cometido não havia perdão. E a lepra era uma dessas doenças, e era uma doença tão ruim não só pela questão, essa questão do pecado, essa questão do que as pessoas atribuíam muito doença ao pecado, mas também o isolamento que a doença causava, né? Porque a lepra, a pele começa a apodrecer, né? A pessoa fica num estado assim visual horrível, né? Devido à doença, e ela tem que se afastar completamente, porque as pessoas falam que até o ar em volta delas ficam contaminados com a doença. Então elas se afastavam da sua família, dos seus amigos, se afastavam de toda a sociedade, se afastavam de tudo que era importante, de tudo que elas amavam, por causa dessa doença, dessa lepra, né? E os leprosos, eles tinham que viver uma vida ali realmente de exílio, tá longe de tudo aquilo, e com esse constante peso na sua cabeça, pensando assim, não, eu cometi um pecado muito grave para Deus estar me castigando assim, né? Tanto se eu não me engano, até era chamada de o dedo de Deus, né? A mão de Deus, que era, falando assim, realmente como se Deus estivesse colocando a mão ali, pesando a vida da pessoa por causa de algum pecado. E não foi assim.
Tanto é que Cristo veio para quebrar algumas ideias erradas quanto a isso, tá? Com os leprosos foi assim porque não foram muitos leprosos que começaram. Boa noite, Thiago, que entrou aí na live. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo aqui à live. Grande irmão nosso aí. E os leprosos, eles não eram um público que iam muito até Jesus, até por uma questão de afastamento da sociedade e tudo. Então eles acabavam escutando alguns comentários aqui e ali, mas eles não tinham essa coragem também porque eles eram tão isolados, tão julgados por todos, que eu imagino que muitos talvez até tinham o desejo de ir até Jesus, de tentar ir conversar com ele, buscar ali o perdão dos seus pecados, buscar ali uma paz, ou talvez até a cura, né? Muitos ali talvez almejando a cura, queriam chegar perto de Cristo, mas tinham medo que Cristo fosse igual aos outros e simplesmente corresse da sua presença, xingando, né? Ofendendo eles, expulsando eles ali do seu convívio. Mas eles não conheciam a Jesus. Só que os boatos foram chegando, como Jesus tratava as pessoas, como Jesus falava com as pessoas, todos os milagres que estavam acontecendo. Isso foi trazendo ânimo para aqueles leprosos, em específico um que colocou no seu coração esse desejo e foi ficando cada vez mais animado com o que ele ouvia, o pouco que ele conhecia de Jesus pelos boatos. E foi ali que ele foi atrás de Jesus, foi ali que ele foi atrás do Messias para procurar a cura. É engraçado quando ele vai chegando até Jesus, a gente imagina ali, né? Lendo as pessoas se afastando, abrindo o caminho, abrindo o corredor, chegando o mais longe possível daquele leproso, tentando ao máximo ali se afastar, tentando impedir ele de chegar próximo a Jesus, por causa que ele estava indo na direção de Jesus, né? Talvez tentando impedir, mas sem tocar, e toda aquela confusão, mas o leproso ele estava fixo, focado no que ele queria, que era chegar aos pés de Cristo. E quando ele chegou, ele se joga aos pés de Jesus. Ele fala assim: Senhor, se tu quiseres, pode me curar. E ali, Cristo fala assim: quero, seja curado. Palavras tão simples, um desejo que Cristo tinha, ele queria que aquele leproso fosse curado, ele queria que o milagre acontecesse e o leproso teve fé para buscar ali a cura em Cristo Jesus. E ali, de uma forma sobrenatural, espetacular, a sua pele começou a voltar ao normal, se rejuvenescer, os nervos, os músculos, tudo, toda a consequência ali da lepra que havia acontecido naquele homem começou a se restabelecer. Ele passou a ser ali como novo, né? A pele de neném, a gente fala, pele lisinha que nem pele de neném, foi a pele que aquele leproso teve, totalmente curado, totalmente liberto da sua lepra. Só que daí Cristo chega e faz um pedido estranho para ele. Fala assim: ó, não fala para ninguém, fica quietinho, vai lá no templo, tá? Faz o que tem que fazer segundo a lei, apresenta o sacrifício que tem que apresentar, faz todos os passos certinho, e ali para você conseguir com que o sacerdote te restabeleça na sociedade, na sua família. Por causa que se um leproso fosse de alguma forma curado, né? Se algum leproso alcançasse a cura de algum modo, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote iria verificar como que ele estava, se realmente ele estava curado. E se realmente ele estivesse curado, havia todas umas ofertas que ele teria que levar, alguns animaizinhos ali de forma de gratidão. E ali sim ele seria restabelecido na sociedade. E por que Cristo fala para ele: ó, não fala para ninguém, não sai espalhando, só vai e faz o que você tem que fazer para voltar para a sociedade, para voltar para sua família? Por causa que, vamos pensar aqui, né, tudo que a gente já leu os capítulos passados, tudo que a gente já sabe do que acontecia. As pessoas não gostavam muito de Jesus, principalmente, as pessoas não, né? Os sábios, os líderes religiosos da época não gostavam de Jesus, porque afinal Jesus estava mostrando ali um Deus diferente, um Deus que eles não precisavam ter medo, que era um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e ali eles estavam perdendo toda a sua influência que o medo das pessoas de Deus tinha, né? O poder que eles tinham nas pessoas, usando o medo das pessoas por Deus. Então eles estavam perdendo a influência e por isso eles não gostavam muito de Jesus, né? Porque pensa, você tem ali que você controla toda a população daquela cidade, toda a população da nação de Israel.
através do medo da pessoa pecar. Ó, se você vai pecar, então segue o que eu estou falando, vem cá que eu vou ensinar o caminho para você não cair, para você não pecar. E ali, sempre colocando medo para você não pisar fora da faixa. E aí vem alguém e fala assim, não é assim, a lei não é um fardo, a lei não é pesada, pelo contrário, ela representa o caráter de Deus, ela é amor. Deus quer que você seja feliz, quer que você tenha uma vida plena e abundante. Então olha só que diferença, né? Um fala de medo, o outro fala de amor. E é por isso que muitos sacerdotes, líderes religiosos, fariseus, estavam perdendo seguidores, perdendo pessoas que assim os escutavam, para Jesus Cristo, que tinha ali um evangelho totalmente diferente, né? E ali quando ele fala isso é justamente para que quando o leproso fosse até as autoridades, fosse até os sacerdotes, ele não sofresse um julgamento porque a cura veio de Jesus. Porque como eles não gostavam muito de Jesus, talvez o homem se apresentasse ali, eu tô curado, mas foi Jesus, vamos ver direito, coloca um empecilho, coloca um obstáculo, ele acabaria sofrendo uma consequência que ele nem tinha nada a ver com a história, né? Jesus não queria que ele tivesse ali que ser prejudicado de qualquer forma pelo que ele estava fazendo, pelo seu ministério, pela perseguição que ele sabia que ele iria ali sofrer pelos líderes religiosos. E é por isso que ele se mantém firme, é por isso que ele fala, não fala muito. E também devido ao fato que se ele começasse a espalhar muito ali, né, os leprosos começariam a vir em massa até Jesus Cristo, e os sacerdotes, os líderes da lei, talvez pudessem usar isso daí como pretexto para, tá causando mal, olha, tanta gente ali contaminada, pode infectar, aglomeração, né? Tá usando essa palavra ultimamente. Olha que aglomeração perigosa de contaminados ali. Então, até para evitar essa aglomeração e gerar motivo, né, burburinho ali com os sacerdotes, com os líderes, Jesus fala assim, vai, fica tranquilo, faz o que tem que fazer, não sai espalhando para todo mundo. Só que aí que vem a beleza, né? Quando você recebe um milagre desse tipo, quando você tem a sua vida restabelecida, as coisas voltam ali à normalidade, quando você encontra a paz que você tanto almeja, você não consegue guardar só para si. Ele diz que aquele leproso, ele vai, ele espalha, ele conta, ele prega, ele fala sobre o seu Salvador, ele fala sobre Jesus, sobre aquele que havia dado a cura que ele tanto sonhou, que ele tanto esperou. E aí, em Cristo, ele encontrou não só a cura física, mas a sua cura espiritual, seu restabelecimento da fé e da esperança de que ele realmente era amado por Deus, ele realmente tinha como ser curado, tinha como ser perdoado dos seus pecados. E ali também a gente encontra sobre o paralítico. O paralítico, ele que chega até Jesus, ele escuta sobre Jesus, né? Ele escuta sobre os milagres também. E ele quer chegar mais próximo de Cristo. Ele quer chegar ali para também ser curado. E praticamente a mesma história. Pessoas falando que ele tinha um pecado, que não tinha perdão, que era o que era pregado na época, não só para eles, mas para todos. Então eu tenho um pecado que não tem perdão, eu vou naquele que está perdoando, que está curando, que é o Messias. Então se alguém pode me perdoar, é ele. E vai com essa esperança de alcançar esse perdão. E você conhece a história, os amigos vão, casa cheia, não tem como chegar perto de Cristo, sobe no telhado, abre o telhado, desce a maca ali perto, aos pés do Salvador, aos pés de Cristo, e ali Jesus olha para ele e sabe o que ele fala? Não é tá curado. Se você fala assim, tá curado, levanta. Não. Jesus olha para ele e fala assim, os teus pecados estão perdoados. Porque era isso que o paralítico queria ouvir. Era isso que ele almejava. Sabe? Ter os seus pecados perdoados, saber que ele tinha paz, saber que ele tinha perdão, que ele tinha ali a oportunidade de recomeçar, de ter uma segunda chance, uma nova vida. Era isso que ele queria encontrar. E foi isso que ele encontrou em Cristo Jesus. Então ele escutando isso, para ele era o suficiente. Para ele podia sair de casa, sair daquela casa e continuar paralítico o resto da sua vida. Não ia mudar nada. Não ia mudar nada o fato dele continuar paralítico, mas a sua vida já tinha sido transformada por Cristo ter falado, os teus pecados estão perdoados. Que era isso que ele almejava ouvir. Era essa paz que ele há tanto tempo não sentia e agora ele passa a sentir novamente, sabendo que o próprio Cristo, o Messias, havia perdoado os seus pecados. Era isso que ele almejava.
E aí, para os em volta, né, para os sacerdotes, os fariseus, aqueles que estavam duvidando e falando até heresia, tá perdoando pecado. Quem pode perdoar pecado senão Deus, né? A Escritura fala que o único que tem poder para perdoar pecado é Deus, humano nenhum tem esse poder. Então, quem que é esse aí, tal de Jesus, que fala seus pecados estão perdoados? Tá vendo, ó? Vamos prender, vamos matar, vamos fazer alguma coisa, porque o homem tá falando ali a abobrinha. Então, para que isso não acontecesse, para que eles entendessem, né, para que aquela mensagem tocasse o coração deles como tocou no coração do paralítico, ele fala assim, ó, o que é mais fácil? Perdoar pecado ou falar para esse homem levantar? Falar para esse homem que ele está curado? Então, para que vocês aí de coração duro entendam, levanta, pega seu leito, pega sua maca e pode ir para sua casa. E aquele homem é curado. Não porque ele desejava ser curado, porque ele já havia conseguido mais do que ele sonhou para sua vida inteira. Só que ali Cristo faz um plus para que através dele ele fosse um exemplo para que outros também entendessem quem era Cristo, entendessem qual era o plano, qual era a missão dele, entendessem o poder de Deus na vida de cada um. Aquele homem é curado assim como o leproso. Mais uma vez, eles encontram a paz que eles tanto almejavam, eles encontram a tranquilidade que eles tanto queriam, e ali eles louvam e agradecem a Deus. E ali eles se passam a ser mensageiros de Cristo, passam a ser mensageiros da transformação que Cristo fez nas suas vidas. E isso, né, não agrada aos líderes, aos sacerdotes, não agrada ao alto escalão religioso da época, mas isso não impede que Cristo continue seu ministério, continue fazendo a obra, porque ele veio com uma missão. E é isso sobre hoje, essas duas curas, o leproso e o paralítico, e a transformação que ela teve na vida dos dois, e a transformação que ela teve nas pessoas e na comunidade ao redor dos dois. Então, que bom que você continua no vídeo até aqui, que bom que você assistiu tudo. Hoje foi um pouco mais curtinho, foi um pouco mais rápido, mas é justamente para não ficar muito maçante. Nos últimos vídeos eu estou fazendo de quase 20 minutos, vou fazer um mais curtinho hoje. Mas é isso, tiramos ricas e valiosas lições. Primeiro, quer encontrar paz, tá corrido, tá caótico sua vida, você tá com algum problema muito grande? Foca em Jesus. Busca em Deus a sua paz, as respostas para as perguntas que você não sabe quais são as respostas. Aquelas perguntas que ficam martelando na sua cabeça e não tem solução. Busca em Deus essas respostas. E você vai ver como que, por mais que talvez não seja a resposta que você queira, mas é uma resposta que vai trazer paz, que vai trazer um sentimento de estar completo, estar pleno com Deus. Também a gente entende que quando Cristo faz algo em nós, nossa vida é transformada. Então, cuidado com que tipo de cristianismo, que tipo de vida você está vivendo com Deus. Porque se não tem uma transformação, se não tem uma entrega, se não tem algo ali que demonstre isso, que mostre como sua vida mudou antes e depois, cuidado, talvez você seja apenas convencido e não convertido. Porque a conversão, ela realmente gera mudança, ela gera entrega, mas ela também gera tantas coisas boas na nossa vida. E também para quem ali tá, para quem você confia, que você escuta, observa também se na vida da pessoa houve mudança, houve entrega, houve essas questões, porque quando nós nos entregamos a Cristo, realmente ele transforma a nossa vida. Assim como ele transformou a vida do leproso, do paralítico, dos discípulos, de todo mundo ao redor ali, porque era necessário que havia uma transformação, uma entrega ali para que Deus trabalhasse naquelas pessoas. E nós vemos que todo o ministério de Cristo é isso que ele faz. Ele busca o perdido, ele alivia o fardo do cansado, ele cura aquele que está precisando desesperadamente da cura e da paz. Então é isso que ele faz, é isso que ele veio, é por nós que ele veio, para completar o plano de salvação. Um grande abraço para você, que você tenha tirado essas e outras lições dessas histórias, e que você também possa ler e tirar as suas próprias conclusões. Um grande abraço para você, fica com Deus, e eu vejo você na próxima live, no próximo vídeo.